Andei a passear-me pelos bons velhos tempos de uma das coisas mais importantes da nossa vida nos anos 90 e, para muita gente ainda hoje, o mundo fascinante do sistema operativo Windows da Microsoft. Eu não sei se vocês se lembram do primeiro Windows das vossas vidas, mas o meu, que sou uma pessoa já com uma certa antiguidade, foi o Windows 3.1. Também eu não já não foi em 95. Não me lembro. Windows 3.1. 3.1 era Jurássico. Era feio, embora ligeiramente menos feio que o Windows 3.0. Deve haver imagens do Windows 3.0. Acho que o 3.0 não apanhei, tu és mais velho que eu. Mas na atenção. sua, eu também não me lembro, eu só me lembro do 3.1. Vocês lembram-se do 2.9? Estás maluco agora. Já nem vou ao 2.8. O 2.9 ainda era feito em papel. Era em papiro. Era em cartão. Era em papiro e era tudo. O Windows 2.5. O Windows 2.5 era cravado na pedra. Era. Mas já verdade, tinha música verdade. de abertura, esse? Não, o 3.0 creio que não. Mas E o 1.7? O 3.1, na sua essência, era o que uma pessoa que não percebia de computadores como eu precisava para viver. Eu lembro de ter amigos que percebiam de DOS, MS-DOS, ecrã preto, letras brancas, Ai, eu detestava isso. escrever ordens para o computador. Exato, caminhos e não sei o quê. E atenção, antes de continuar, eu peço Então isto desde não já, dá, a ligação faz ping. Eu peço desde já desculpa pela abordagem tosca à informática deste cromo, mas é o que é. Coisas como Windows foram inventadas a pensar em mim, que sou visual. Janelas, arrastar coisas uns sítios para os outros, uma cesta do lixo ao canto do ecrã para deitar coisas fora. Esplêndido, é só isso que eu preciso saber. Eu ainda me lembro da emoção que foi ter o meu primeiro PC, que era um daqueles feito à medida. Foi nos primeiros anos da década de 90. E eu não sei se vocês se lembram que a compra de um PC não era bem o processo rápido e desapaixonado que é hoje, em que chegamos a uma loja e dizemos quero desta marca. Não, eu ainda sou do tempo em que se acreditava que um bom computador era o que era montado na loja. Exato. À medida das necessidades e das intenções do freguês. Era a lógica da comida caseira aplicada à informática. Um abraço para a Triudos. Ia falar exatamente Triudos. nisso. O meu primeiro computador foi comprado numa Triudos. Triudos. Não te esqueças de uma coisa, eu não tinha carro. Pois. carregar aquela- Não havia tiveste Triudos em qualquer sítio. Pois, claro. Onde é que havia uma Triudos? Na estrada do Benfica. Havia Fonte Nova. Mas havia uma na estrada do Benfica. Ok. E onde é que eu fui comprar? À estrada do Benfica. Ei, depois foste com a torre. O que é que eu Era tão tive pesado. que adquirir também? Um trolley. Pois, E onde é era que foi o tão computador? pesado. No metro. Mas é que era mesmo aventura. muito pesado, eram coisas muito pesadas, aquelas torres e isso. Mas pronto, o Windows. Eu disse pronto. Windows 3.1. Eu devo dizer-vos que já não me lembrava do som que o Windows 3.1 fazia a arrancar, mas digamos que no historial da evolução dos sons de arranque do Windows, as coisas não eram lá muito famosas em 1992. Vamos recordar como é que o Windows 3.1 abria. Atenção, não tenham expectativas muito grandes sobre isto, ok? Ok. Vamos ouvir como é que abria o Windows 3.1. Fafã! Fafã! Não Atenção. tem assim muito glamour. Mas isto não era a mensagem de erro. Não, tu podias depois personalizar. Podias usar este som. Tu tinhas toda uma gama de sons. E este Podias personalizar para cada coisa. Windows fora. Exatamente. Mas era o som que abria o Windows 3.1. Era Fafã. Eu adoro isto. Ao mesmo tempo, isto mostra o espírito dos programadores naquela altura. O sistema operativo arrancar era um feito digno de uma corneta, de um fafã. Sim, porque aquilo não era óbvio que ia arrancar. sempre, Não. é? Hoje em dia- Atenção, um som parecido com este toca no fim dos voos da Ryanair. Era o que eu ia dizer. Sempre achei que este é o som de ufa, desta vez conseguimos, grande proeza, não está garantido que a gente consiga isto sempre. Bom, o Windows 3.1, com o seu visual ainda algo agreste e pixelizado, esteve pouco tempo na minha vida porque a revolução chegou aos nossos computadores em 1995 com o apropriadamente intitulado Windows 95. E aqui foi dado um passo gigante de sofisticação e a Microsoft fazia questão de assinalar o upgrade ao contratar um grande músico para compor os breves segundos de som do arranque do computador. Eles contrataram o grande Brian Eno a peso de ouro para criar os segundos de som mais icónicos da nossa vida em meados dos anos 90, que eram estes. Tão bom. Deixa-me pôr Outra vez. Sabes o que é que isto parece também? E agora vamos à meteorologia. Cá está então, aqui temos um mapa de Portugal. Água 6 mais a norte, sul um bocadinho melhor, máxima de 21 em Faro. Nunca tinha Obrigado. pensado Mas faz nisso. sentido. Window. Claro, abres a janela e vês Exato. o céu azul. Vês céu, vês. O Brian Eno. Com as nuvens atrás, não é? Claro, E aquele claro, logotipo claro. da Microsoft. O Brian Eno, homem que, para além da sua carreira a solo, produziu alguns dos discos mais emblemáticos de uma enxurrada de bandas que vai desde os U2 aos Coldplay. Sem esquecer, passando pelos obviamente, Gift. e sem esquecer, Eno para 2000.
Ai, Continua, não, Nuno, continua. Bom, o Brian Eno conta esta coisa maravilhosa. Ele diz que o briefing. Não? O briefing que lhe fizeram da Microsoft foi o seguinte: queremos uma peça musical que seja inspiradora, universal, otimista, futurista, sentimental, emocional. Só? E tem de durar 3 segundos e 25. Bom. Ironia das ironias, Brian Eno compôs este som num computador Macintosh. E acrescentou: nunca usei um PC na vida, não gosto. Mas sabes que eles na Microsoft apostaram muito em músicos então, porque eles o anúncio da promoção era com o Start Me Up. Start Me Up dos Rolling Stones. Mas era só aquele tão, não. É verdade. E por isso pagaram balúrdio. Pagou-se muito dinheiro para promover o Windows 95. E eu lembro-me da magia de abrir o Windows 95 pela primeira vez e de pensar, todos nós pensámos isto: meu Deus, isto é o futuro. Isto é o futuro. Eu pensei, isto não vai avançar mais. Exato. Está bom assim. E tudo isto para onde é funcionar que em isto computadores ligados à Telepac com modems 28800. Exato. Que fazia uma chibrineira barra. Mas atenção, quando eu disse, meu Deus, isto é o futuro, olhando para o Windows 95, confirmou-se, porque ainda outro dia tive uma repartição de finanças onde, para desespero de quem lá trabalha, ainda há computadores a funcionar com o Windows 95. Chocante, mas absolutamente verdadeiro. Mas mostra também que é um sistema operativo que, sim senhor, é verdade, aguenta. é verdade. O Windows 95 ainda é ótimo, por exemplo, para jogar Solitário. Lembras o Solitário? É incrível. Solitário era incrível. As cartinhas. Com o Windows 95 veio uma coisa da qual eu, que como vos disse, não percebo de computadores, mas percebo de coisas espetaculares à vista. Uma coisa da qual eu era genuinamente fã, que eram os protetores de ecrã, também conhecidos como screensavers. Sim, pequenitos. Houve uma altura em que, se não estivessem sempre coisas a mexer num ecrã, quando o computador não estivesse a uso, isso iria queimar o ecrã. Eu estive a Também informar-me. dava para personalizar e pôr as frases que. Dava. Eu adorava como que era: mexe no rato, homem. Tu podias deixar recados. Podias deixar recados. Mexe no rato, homem. Naquele texto. Eu estive a informar, atenção, apesar de existirem screensavers nos computadores, começa a não haver razões para isso, porque os monitores de hoje não queimam como aqueles com que nós crescemos. E atenção, por queimam não quer dizer que pegassem fogo, mas ficava marcado no ecrã. Se deixasse uma coisa muito tempo lá, ficava marcada. Eu era fã de screensavers, faço questão de prestar homenagem a alguns dos mais espetaculares. Por exemplo, o Labirinto 3D. Lembram-se disto? Era maravilhoso e era frustrante, basicamente, quando o computador entrava em descanso. Um labirinto feito de paredes de tijolo. Pois era! Paredes de tijolo e chão de pedra. Autoconstruía-se à nossa frente. Pois e nós era. começávamos a percorrer aquilo na primeira pessoa, aqueles corredores. Começávamos, é como quem diz, nós não controlávamos nada. O computador resolvia o labirinto sozinho, cruzando corredores e encontrando becos, deparando-se com ocasionais ratos e finalmente chegando ao final, que era quando se encontrava um smile amarelo. Era mágico e era estúpido. E a presença de ratazanas levou-me a fantasiar que seriam assim as catacumbas do convento de Mafra. Atenção. Outro clássico: as tubagens coloridas. As tubagens também. As tubagens coloridas. Ainda hoje amo isto. E uma coisa que nós gostamos de oferecer às pessoas que vão ver o espetáculo Uma Nespera no Coliseu é uma sólida dose do screensaver de tubagens coloridas antes do show começar. Eu sempre achei aquilo hipnótico e satisfatório. Desculpa, tubos. Houve um ouvinte agora que mandou pelo WhatsApp a imagem do Windows atual, aquela grelha toda, e depois em baixo a imagem do 95. E diz: antigamente isto aqui, que é o que é o Windows hoje, era tudo mato. Aquela faca, era uma enseada. Aquela enseada, é verdade. Era uma enseada verde. Isto era tudo mato, homem. No Windows 95 havia também o aquário, não é? Sim, eu adorava repleto aquário. de peixinhos fotorrealistas a nadar, e que me lembro de juntar pessoas à volta do computador como se fosse a melhor e a mais espetacular coisa que tínhamos visto na vida. Relaxava. Porque de facto era. Sim. Era. E estes clássicos eu juntaria ainda a Casa Assombrada, que veio no Windows 98. Sim. Que era uma casinha com janelas onde apareciam espectros e sombras e morcegos e depois uivos e trovões. E com este eu tenho uma história arrepiante. Eu lembro-me de acordar à meia da noite com rangeiros de portas e sons de horror ocasionais, porque deixei este estupor desse screensaver ligado e os sacanas dos altifalantes do computador também. E eu acredito que muitas histórias de fantasmas do final dos anos 90 tinham como explicação este screensaver. Entretanto, vamos recordar mais um grande êxito: o som de arranque do Windows XP. Isto foi ontem, pá! Isto foi ontem, pá! O XP foi o último Windows que eu tive antes de me mudar para a concorrência. Na verdade, feitas as contas à vida, eu não tenho nada a apontar ao Windows. Foi uma mudança de ares aliada à ideia de que eu era, na verdade, o culpado de todos os erros de ecrã azul que eu recebi na vida. Lembram-se dos erros de ecrã azul? Não lembro, claro. Eram tão cruéis. Flagelo. O que me aterrorizava naquilo a que muita gente ainda chama o ecrã azul da morte era o facto daquilo ser um erro tão grave que saíamos do ambiente do Windows. Era.
psicologicamente era muito forte isso. Estávamos de repente no mundo do DOS, com aquelas letras horríveis a dizer que uma fatal exception tinha ocorrido e pedindo-nos para resolver a coisa com a combinação mágica de teclas Ctrl-Alt-Del. Ainda hoje. Bom, o meu problema com os PCs é que eu não sabia fazer a manutenção daquilo. E então alguém me disse: o Mac é ideal para ti e nunca dá erros. Pois não. Exato. Bom, malta, eu passado este tempo todo eu não alinho na guerra PC versus Mac. Eu só quero algo que funcione e que não me meta em trabalhos. E que seja fácil, não é? Claro, eu cheguei à conclusão que erros e chatices acontecem em ambos os sistemas, o que talvez explique que o problema é a minha falta de jeito. Uma coisa é certa, quando eu debandei para Mac, eu despedi-me de uma criatura com a qual eu embirrei durante os anos 90, mas da qual agora tenho algumas saudades, porque não era mal intencionada. Eu falo dessa personagem lendária. Eu sei que vais falar. Que era o clipe que dava dicas no Word. O clipe que dava dicas no Word. Eu não sei Mas se é um lembram caso disto. clássico de era uma boa ideia, mas se funcionasse. Quando se abria o lendário processador de texto Word, surgia um clipe, um daqueles clipes de escritório que prendem folhas. Com olhos. com Tinha olhinhos. olhos Sim, e sim. personalidade e dava sugestões e explicações. Passados todos estes anos, eu estive a rever imagens do clipe na internet. Podem experimentar fazer uma busca no Google por Clip Word Hints. E ele tinha um olhar meigo. Tinha, mas Tinha um olhar meigo. encravava aquilo tudo. Ele era chato, mas ele só queria o nosso bem. Olha, aqui ouvintes a recordar que eram de facto outros tempos. O Windows 95 instalava-se com 3 disquetes. 3 disquetes. Só a o palavra conceito de disquete. disquete. E depois há pessoal a recordar também o screensaver do bebê dançante. Havia um Sim. screensaver. Óbvio, também Claro. muito usado na série Ali McBeal. Exatamente. Sim. Opa, espera aí, eu tenho que ouvir. Espera aí. Ó Marco, Isto é maravilhoso. E quando o clipe do Word tentava adivinhar o que é que estavas a fazer? E Ai, é dizia- verdade. Aparecia. Looks like you're writing a letter. Do you need any help? Não, senhor clipe! Eu sei escrever uma carta Vá-se sozinho. embora, vá-se embora. Que chato. Lembrei-me agora que tens que fazer um cromo sobre algo que vem deste universo mais tarde, que nós pensávamos que era é o fim da tecnologia e da comunicação entre as pessoas, que é o Messenger. O Messenger, Do MSN, obviamente, o claro, Messenger. claro. É verdade. Mas espera aí, eu escrevo aqui uma coisa E alguém me responde instantaneamente. O Messenger era o passo seguinte do Mirk. do Mirk. Pois era. Era um bocadinho arcaico, vá. E depois de repente aparece um Messenger com um display só no cantinho do teu computador. É verdade. Podias estar a Era trabalhar maravilha. noutras coisas, mas de repente alguém aparecia ali uma Vias as pessoas que janelinha a falar chegavam, contigo. As pessoas que E agora é chegavam, WhatsApp. saíam. Agora é o sim. WhatsApp. Comercial.